Partimos nesta altura para o Conselho Consultivo. Depois do acordo alcançado entre a Grécia e o Eurogrupo, começam a ouvir-se as primeiras vozes discordantes no interior do Syriza. O governo grego esteve ontem reunido para preparar a lista de reformas estruturais exigidas pelos credores. O Eurogrupo deve reunir-se entre hoje e amanhã por teleconferência para decidir se aceita ou não as propostas gregas. Começou a contestação em torno da extensão do empréstimo à Grécia por mais 4 meses e a voz mais sonante fez-se ouvir dentro do próprio partido do governo. O eurodeputado do Syriza, Manolis Glezos, pediu desculpa aos eleitores gregos por tê-los feito participar numa ilusão. Também o ex-primeiro-ministro grego criticou o acordo com os credores. Antónis Samaras diz que o compromisso é um prolongamento do memorando da Troika, só que em condições ainda piores. Entretanto, o governo grego esteve reunido para ultimar a primeira lista de reformas estruturais que foi exigida pelos parceiros da União Europeia e do FMI. O ministro das Finanças mostrou-se confiante de que as propostas vão receber luz verde. Δεν θα υπάρξει νέο Eurogroup τώρα, παρά μόνον εάν οι θεσμοί αποφανθούν ότι η απάντηση είναι όχι, στο ερώτημα που τους έχει θέσει το Eurogroup. Οπότε, εμείς ελπίζουμε και είμαστε σχεδόν σίγουροι, ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι απολύτως σίγουρος για οτιδήποτε, αλλά είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι θα εισπράξουμε το ναι από τους θεσμούς, δεν θα υπάρξει Eurogroup και θα προχωρήσουμε στη διαδικασία σταθεροποίησης της οικονομίας. Se a lista receber o aval dos credores, o acordo pode ser ratificado já esta terça-feira. O programa de Atenas é focado na reforma fiscal e na luta contra a fraude e a corrupção. O governo diz, no entanto, que há matérias não negociáveis. O ministro de Estado garantiu numa entrevista que novos cortes de salários e pensões estão fora de questão e que a subida do salário mínimo vai ser feita progressivamente. A Alemanha continua a ser o principal obstáculo dos gregos. O ministro das Finanças alemão disse à saída do último encontro que Atenas vai ter de fazer um grande esforço para cumprir as reformas. Das ist klar. Da ist kein Spielraum für Interpretation. Ich will das alles nicht gegen die Folie der Erklärungen, die wir in Griechenland in den letzten Monaten gehabt haben. Die haben es sicherlich schwierig genug, das ihren Wählern zu erklären. Wir wollen sie noch nicht schwer machen. O governo da Grécia vai clamando vitória. Alexis Tsipras diz que o acordo dá tempo ao país para avançar com o plano final de desenvolvimento a partir de junho e que com o novo compromisso a Grécia vira as costas à austeridade. O primeiro-ministro assume, no entanto, que há muitas dificuldades ainda por vir. O atual resgate à Grécia termina no dia 28. No Conselho Consultivo de hoje, presenças de Miranda Calha, Pedro Pestana Bastos e Tomás Vasques. Senhores, muito obrigada por estarem neste Conselho Consultivo. Vamos começar com este acordo alcançado na sexta-feira. Gostava de lhe perguntar se acha que a Grécia tem motivos para festejar. Muito bom dia. Bem, eu penso que a questão não está em festejar ou não festejar. O que aconteceu neste acordo de sexta-feira foi, acima de tudo, um primeiro passo. Um primeiro passo de procurar algum tipo de aproximação. O que decorrerá hoje da apresentação das medidas que vão ser implementadas na sequência do alargamento do prazo do empréstimo que estava a ser feito, que terminava 28 de fevereiro e poderá ser prolongado até mais 4 meses, digamos, demonstrarão as medidas que hoje forem apresentadas, se de facto as coisas poderão decorrer de uma maneira positiva ou não. Mas à partida daquilo que lhe parece, destas 3 semanas de viagem, de reuniões e encontros bilaterais e vários Eurogrupos, até o Eurogrupo extraordinário, parece-lhe que o Syriza conseguiu fazer vingar algumas das promessas eleitorais dentro de casa? Eu penso que não, e aliás a demonstração já está feita porque surgiram críticas dentro do próprio Syriza em relação ao acordo que se atingiu na sexta-feira passada, não só no Parlamento Europeu, mas também dentro de casa, na própria Grécia, não é? E, portanto, digamos que o que aconteceu, que ainda é uma situação muito ténue, foi uma primeira aproximação dentro daquele entendimento global que existia, que efetivamente era preciso não só manter a Grécia no euro, porque é uma opção
da população grega, que quer continuar, portanto, mesmo em termos do euro, mas, por outro lado, também aquilo que foi a aproximação à realidade do partido que, neste momento, tem o governo na Grécia. E a aproximação à realidade é um pouco forte, e foi mesmo muito forte. E eu penso que, portanto, os próximos passos irão demonstrar o que é que irá acontecer. Mas, de qualquer modo, há uma questão essencial neste processo. Não há ninguém que possa tirar conclusões, digamos, de boa disposição em relação àquilo que se passou. Muito bem, foi a primeira apreciação. Gostava de ter também a sua leitura deste acordo alcançado na sexta-feira. É um pré-acordo. O governo grego não era expectável que as promessas eleitorais do Syriza fossem postas em prática na medida em que se tratava de uma negociação de um governo com mais de 17 governos, principalmente os da zona euro, mais de 18. Portanto, havia que, em negociações, há sempre cedências de parte a parte. No entanto, o governo grego tem, e já disse isto noutra ocasião, tem um cabo das tormentas para passar. O que está pela frente, isto foi um pré-acordo, foi um prolongamento para se discutir. As dificuldades são muitas, mas são de ordem política. Mas eu aqui destaco em primeiro lugar a atitude do governo grego. Introduziu no debate europeu um novo ânimo para um debate político, não só à volta de números, de folhas de Excel, mas o debate político sobre estas questões. E isto é muito importante. Depois, o que está como pano de fundo, o Sr. Ministro das Finanças, e agora passou o Sr. Ministro das Finanças alemão, disse: vamos ver como é que o Syriza vai explicar aos seus eleitores o acordo que acaba de assinar. Portanto, há aqui uma retaliação e provocação ao mesmo tempo por parte da Alemanha em relação à Grécia, que também tem fundamento político e tem muito a ver com duas coisas fundamentais. Em primeiro lugar, é que a Europa já não é a Europa que nós tínhamos há 10 anos, há 5 anos, há 7 anos. A Europa era assente, a legitimidade da Europa assentava-se sobre os cidadãos que votam para o Parlamento Europeu e sobre os Estados. No relacionamento entre os Estados, a legitimidade de cada um dos Estados assentava na igualdade e na soberania. E isto está desfeito. Já não há igualdade entre os Estados. A história das troicas e a forma como Portugal, a Grécia e também a Irlanda foram tratados revela que igualdade entre os Estados não há. A Europa modificou-se com esta crise das dívidas soberanas e a Alemanha tomou as rédeas do poder na Europa. Portanto, temos uma Europa conduzida para a Alemanha e isto é uma transformação muito significativa. Tomás, deixa-me só interrompê-lo para lhe fazer uma questão que tem sido também muito debatida, que tem que ver com a forma como o Syriza entrou nestas negociações. A pedir 100, muito provavelmente esperava 20, mas há já quem diga que aceitou 10. É possível, não sei, isso é uma aritmética que eu tenho dificuldade em compreender. O Syriza tem objetivos, um deles era estancar a austeridade. Acha que conseguiu? Em parte, vamos ver, não conseguiu nada, porque isto é um pré-acordo, isto foi um pré-acordo para prolongar o prazo de discussão. Agora, o que vai conseguir nestes próximos dias, nestes próximos 4 meses, é que é importante, porque eles agora vão propor, segundo a comunicação social, não tenho lido documentos sobre só notícias da comunicação social, vão propor, sobretudo, luta contra a corrupção e a evasão fiscal. Não aceitam diminuição de reformas e de salários. Vão repor o salário mínimo muito gradualmente. Portanto, há um conjunto. Os objetivos principais, e sobretudo, porque é uma convicção que eles têm de que a austeridade sobre a austeridade sobre a austeridade é o caminho certo para afundar a Grécia definitivamente. Eles têm uma proposta de um outro caminho. Nesse caminho passa por estancar a austeridade sobre a austeridade, e de modo que não diminuir salários, não diminuir pensões, reanimar a economia, sobretudo a partir do aumento do salário mínimo, e, portanto, introduzir um conjunto de alternativas ao que era a política da Troika aplicada até este momento, até fevereiro, até a eleição deste governo, que era a austeridade sobre a austeridade, e tinha um conjunto de medidas ainda, chamadas reformas, que tinham ainda a ver com diminuição de salários, e as privatizações também, que eles estancaram. De modo que o resultado final desta negociação, sabendo que não há ninguém que ganhe, além disso, a Alemanha está preocupada também com outra questão política, que é se deixa passar a ideia de que o Syriza ganhou alguma coisa neste processo,
a Espanha, a Itália, a Espanha, o Podemos, a Itália com o movimento 5 estrelas, pode despoltar aqui um movimento europeu no Sul, em países de uma grande dimensão. Tomás, gostava de pegar nessa sua ideia de que a Europa está diferente e mais unida contra a austeridade, mas a verdade é que já há muitas pessoas a dizer que esta estratégia do Syriza falhou. Começou, efetivamente, a querer juntar os parceiros europeus que estavam mais cansados, mais fatigados da austeridade, mas acabou isolado, sozinho, com até Portugal e Espanha do lado da Alemanha. Como é que isto se explica? O que é que falhou aqui? Essa é a grande derrota do Syriza. Digamos, o Syriza apostava tudo em dividir a Europa, em conseguir aliados, digamos, para fazer frente à Alemanha. E o que nós assistimos depois de 3 reuniões do Eurogrupo foi de que a Alemanha concedeu num acordo, mas não houve nenhuma divisão. Ou seja, nós não tivemos o Syriza a fazer bloco com a Itália, com a França, com Portugal, com a Espanha. Tivemos a Grécia sozinha. Temos hoje uma Europa mais alemã, podemos dizer isso? Temos uma Europa, se calhar, menos europeia. E esse, se calhar, é o problema que nós temos que olhar para o futuro, porque a Europa está-se a desmoronar à nossa frente. Nós temos de ter essa noção. Eu sou muito cético em relação a este acordo. Nós tivemos 2 reuniões do Eurogrupo que correram muito mal e esta terceira podia acabar tudo. Eu, sinceramente, estou convencido, até pelos sinais que vêm principalmente da Grécia, de própria desagregação do Syriza, que é uma coligação, em que já houve ameaças de demissões de ministros, em que houve declarações muito fortes de pessoas muito emblemáticas no Syriza, designadamente heróis da Segunda Guerra Mundial, que hoje são deputados europeus, que nos fazem temer o pior. Eu estou totalmente convencido, infelizmente, de que este pré-acordo não é mais do que um empurrar com a barriga, não é mais do que ganhar 4 meses. E ganhar 4 meses para fazer para preparar uma saída, digamos, ordenada da Grécia do euro. Se não houvesse qualquer acordo... Acha que esse vai ser o fim? A saída ordenada da Grécia do euro? Acho que podemos ter 2 fins. Estes 4 meses poderão originar 2 realidades. Ou uma desagregação do Syriza na Grécia, e poderá haver uma reviravolta, inclusivamente no poder da Grécia, se houver uma desagregação do governo. 4 meses é muito tempo para um país como a Grécia, com a delicadeza política e através de uma coligação que tem muitas sensibilidades políticas, não é impossível. Ou então o tempo necessário para haver uma saída ordenada da Grécia. Nós não nos podemos esquecer que até há muito pouco tempo atrás o Syriza tinha, digamos, uma construção intelectual em que defendia a saída da Grécia do euro. E o Syriza apenas abandonou essa ideia, em que muitos dos seus líderes preconizavam, porque percebeu que precisava de abandonar essa ideia para ganhar as eleições. Há muita gente dentro do Syriza que entende, e do meu ponto de vista, não sem alguma razão, que é incompatível prosseguir o seu programa mantendo-se no euro. O perdão, no fundo, que o Syriza pretende para a sua dívida pública consegue-se com a saída do euro através de uma desvalorização de um novo dracma. E, portanto, seria essa a forma de o Syriza conseguir implementar, digamos, o seu programa. Portanto, eu estou muito cético. Acho, de facto, que o que todos quiseram foi ganhar 4 meses para no fundo, pensar-se como é que vamos sair todos daqui, mas não vejo luz ao fundo do túnel. Uhum. Ainda falávamos de um pré-acordo, é verdade, mas já há pessoas que dizem que a Grécia ficou a perder com estas 3 semanas e até os eleitores gregos que acreditaram em promessas que no final não vão ser cumpridas. Em 3 semanas, consegue-me dizer se acha que a Grécia está melhor ou pior do que antes das eleições? À primeira vista, parece-me que não está melhor, para dizer que não está pior. Acho que não está melhor. É evidente que há aquela intervenção da Grécia num contexto, digamos, mais político. Tentar que haja uma reflexão em termos da Europa sobre aquilo que tem sido a abordagem das dívidas soberanas nos diversos países. Acha que esse é um ganho, a forma como a Europa está a olhar? É um espaço interessante, porque, digamos, a próprio Presidente da Comissão Europeia referiu que havia aspectos negativos em termos daquilo que foi essa mesma abordagem no passado recente. E até citou os nomes dos países como Portugal, a Irlanda e a própria Grécia. Portanto, digamos que este aspecto é talvez um aspecto interessante e positivo. Outros? Só que a componente populista que caracterizou a campanha eleitoral na Grécia, na base de propostas que eram praticamente inexequíveis, evidentemente que isto colocou a Grécia numa situação muito mais complicada e muito mais difícil. E, portanto, aquilo que pode vir a acontecer em breve, eu não sou talvez tão pessimista como o Pedro, que é a saída imediata. Eu acho que num primeiro passo, se calhar, o que poderá acontecer é a queda do governo na Grécia.
Mas Em não vê, alterna- não é vê uma nenhuma... alternativa à saída do governo. E se calhar Portanto, não vê nenhuma possibilidade do plano estratégico de Varoufakis suceder e de Tsipras efetivamente conseguir dar a volta à evasão fiscal. As cedências que existiram foram muito reduzidas. Algumas até foram simplesmente semântica. Deixar de se falar de programa, deixar de se falar de troika, mas objetivamente nas questões essenciais e que, aliás, nortearam a campanha eleitoral na Grécia, digamos, a cedência é quase total, não é 10%, eu acho que até é 5%. E, portanto, agora temos que acompanhar, foi o que eu disse há pouco, o que é que vai decorrer hoje, o que é que vai decorrer nos próximos tempos em relação a estas negociações. Eu penso que vai ser uma questão muito complicada e vai ser muito difícil que realmente se chegue a conclusões objetivas em relação a esta matéria. Mas há aqui um ponto que é essencial neste processo, é que a questão da Grécia tem todos estes contornos e estes populismos, não é? E inscreve-se também na situação global que acontece na Europa, porque houve estes resultados extremistas em termos da Grécia, mas nas eleições europeias, por exemplo, na França, houve outros resultados do outro extremo. Portanto, isto é uma questão que tem que estar cada vez mais no âmago da discussão em termos da Europa. Depois há um aspecto que é muito importante também aqui sinalizar. As declarações do Sr. Juncker, para mim, não foi mais uma questão de fazer um reparo em relação a Portugal ou à Grécia. Foi mais uma demonstração que existe. Porque o que está a acontecer é que este processo é conduzido exclusivamente por um país, não é verdade, e que leva por arrasto um outro que é a França. Mas, objetivamente, digamos, isto não passa pela Comissão Europeia, isto é um aspecto também de linha de conta. E depois há um terceiro ponto, que será favorável à manutenção em termos da Europa, e, portanto, a Europa terá que fazer esta reflexão, que são as questões da segurança. E nós não podemos divorciar a questão da Europa e da União Europeia, da integração entre a União Europeia, sem pensar nas questões da segurança. E essas são a razão até porque, por exemplo, os Estados Unidos são fortes apoiantes da Grécia, porque percebem o que é o espaço da segurança que é preenchido pela Grécia, aliás, e pela Turquia, naquela parte do mundo. E, portanto, todos estes aspectos têm que ser e merecer uma reflexão. Agora, é evidente que não decorrerá uma continuação da participação do euro da Grécia, se não houver, obviamente, um conjunto de, eu diria, de realismo em termos daquilo que possa ser feito em termos da Grécia. E o realismo, neste momento, é um pouco incompatível com aquilo que defende o Syriza. Vou pegar na sua palavra realismo para falar aqui um bocadinho com o Tomás e tentar perceber, olhando para a situação real, porque onde está a Grécia neste momento, estas 3 semanas, consegue dizer que a Grécia está melhor do que estava antes das eleições? A Grécia está igual ao que estava antes das eleições, de um determinado ponto de vista. As dificuldades económicas e financeiras da Grécia são praticamente iguais. Acho que há 3 semanas não houve alterações. Os bancos já gastaram mais um pouco das suas reservas, mas o BCE também abriu algumas linhas, de modo que a situação não, mas digamos, do ponto de vista... Temos aqui alguns dados que podem ser preocupantes. Os juros da dívida pública dispararam para 20% a 3 anos. Os gregos fizeram uma corrida aos depósitos, os próprios gregos, sim. E os bancos ficaram à beira da bancarrota. Estima-se que fugiram em 3 semanas 20 mil milhões em depósitos dos bancos gregos. Sim. Os investidores estrangeiros, que devem ter apanhado um grande susto, muito provavelmente não voltam à Grécia nos próximos tempos. Não acha que isto é uma situação pior para a Grécia? Essa leitura é uma leitura de medo. Portanto, os eleitores, seja na Grécia, seja em Espanha, seja em Portugal, seja na França, seja na Itália, não devem... isso é antidemocrático. São argumentos utilizados contra a vontade dos povos em votarem quem acharem que deve conduzi-los a melhores dias, porque o povo queria... Vamos lá ver uma coisa. Há centenas de milhares de famílias que eram da classe média grega. Jornalistas, professoras, das mais diversas profissões, que de um momento para o outro ficaram os 2 desempregados e estão quase como sem abrigos, com os filhos a reboque pelas ruas. Portanto, há aqui um drama que atinge uma parte significativa do povo grego, a que uma Europa construída como era há 10 ou 15 anos não podia permitir e seria solidária. Depois há um outro aspecto.
quanto o dinheiro que a Alemanha e a União Europeia vão enterrar nos próximos anos na Ucrânia é incomensuravelmente maior do que o dinheiro que a Grécia precisa na solidariedade necessária para reintegrar. Portanto, vai ser um sorvedouro de euros, de milhões de euros, o problema da Ucrânia. E a Ucrânia estava ali com um estatuto de Estado tampão com a Rússia, que podia ter ficado ali muito quieta, e foi em parte a Alemanha, neste seu lançar a perna para tudo, que criou uma instabilidade na Ucrânia. E nós, Europa, vamos pagar tudo o que vai acontecer na Ucrânia nos próximos anos, porque aquilo vai Como é que a Europa podia, de certa forma, ajudar a Grécia nesta crise humanitária por que passa? Quais são as suas ideias? As minhas ideias, penso que no essencial já se percebeu que nos últimos 3, 4 anos que a austeridade, e depois os resultados não aparecem, mais austeridade, este caminho que é o de empobrecimento completo e não ter reanimado a economia grega. De modo que é necessário introduzir na economia grega investimento, é necessário introduzir reformas de racionalização, de competência nas empresas. Mas é necessário investimento, é necessário dinheiro, acabar com a austeridade e reanimar a economia através de investimento. É a única maneira, aliás, é para toda a Europa e sobretudo para todos os países do Sul, porque é a contração do PIB, dá desemprego, as empresas vão à falência, é um ciclo negativo. Como é que se sai deste poço, deste ciclo negativo? Portanto, é necessário acabar com a austeridade. Nós aqui, havia um discurso do nosso governo que ia alterar o paradigma da sustentabilidade da nossa economia. Isto era as exportações, quase que o consumo interno não existia. O que é que verificámos? Foi o Tribunal Constitucional que impediu determinadas medidas do Governo no sentido da austeridade, que permitiram mais dinheiro disponível nas famílias, que permitiu o consumo interno acelerar e permitiu o crescimento ténue, frágil, mas um crescimentozinho da economia. Portanto, o ciclo é o consumo interno que vai libertar, porque mesmo países como... O perfil da economia, no fundo, não mudou, é essa a sua opinião? Não mudou completamente, e como não mudou na Grécia, como não mudou em país nenhum dos afetados. E de modo que é necessário dar mais dinheiro às pessoas, às famílias e às empresas, as empresas para produzirem, as famílias para consumir, criar um novo ciclo de crescimento que permita depois a dívida, até porque ela é muitas vezes referenciável, não em termos absolutos, mas em percentagem do PIB. Se o PIB cresce, a dívida, sem que seja minimamente paga, mas baixa a percentagem do PIB em relação ao PIB. Portanto, há aqui um conjunto, enveredar por outro caminho. O caminho do crescimento e do consumo interno para reanimar a economia. Fica clara também a sua posição. Pedro Pestana Bastos, olhando um bocadinho para a frente, o que é que pode ser o menu de medidas trazidas pelo governo do Syriza, sabendo-se qual é o ADN daquele governo e agora com as limitações impostas pelo Eurogrupo, o que é que pode ser aqui um conjunto interessante de medidas para fazer reanimar a economia, sem deixar de rapar a dívida pública, cumprindo os compromissos? Não é muito fácil. Não é nada fácil e até faz-nos pensar. Nós em Portugal, sobretudo os partidos de direita, quando estão no governo, costumam queixar-se bem que nós temos uma Constituição que não deixa que os partidos de direita possam pôr em prática todo o seu governo, todo o seu programa, uma vez que poderão programas mais liberais e a Constituição, digamos, limitará essas reformas, aliás, como nós vimos no Tribunal Constitucional. Nós agora na Grécia assistimos ao contrário. De que forma e de que medida é compatível, digamos, a posta em prática do programa do Syriza com as regras europeias? E provavelmente é mesmo incompatível. Aliás, é interessante nós percebermos que as únicas medidas que são apontadas neste pré-acordo são medidas que, por natureza, são medidas a muito longo prazo. Acabar a corrupção, a questão da evasão fiscal, que são medidas que não... Reforma da administração com certeza, pública mas também. que não se consegue. A reforma da administração pública, combate à evasão fiscal e, digamos, o combate à corrupção, por natureza, são medidas que não se conseguem resultados em 4 meses. É totalmente impossível. E, portanto, ainda mais ceticismo nos dá. Mas isto, e pegando no que o Tomás nos disse há bocado, o que está por trás disto, e aquilo que mais me preocupa, é de facto nós percebermos que há pouca solidariedade na Europa. Nós percebemos que mesmo as reações em Portugal,
de contínua declarações de que nós não temos nada a ver com a Grécia, isto tem por trás uma falta de solidariedade enorme. Nós percebemos... Acha que é convicção ou é estratégia? Não é convicção nem estratégia, é apenas tática, tendo em conta que nós estamos em ano eleitoral em Portugal. Todos os partidos, e aqui não há exceções. E em Espanha. E em Espanha, nós temos os 3 partidos que estão preocupados com o que vai acontecer na Grécia, porque vai ter repercussões nas eleições. Nós, em Portugal, temos os partidos de governo que estão muito preocupados que se o Syriza tivesse sucesso nas suas negociações, porque isso, digamos, arrasaria, digamos, a estratégia eleitoral do PSD e do CDS. E, por outro lado, temos a esquerda, digamos, muito preocupada se não houvesse sucesso por parte do Syriza, que isso punha em causa, digamos, uma qualquer alternativa. Inclusivamente, nós até assistimos a uma coisa curiosa que foi, dentro deste manicaísmo entre Schäuble e o Syriza, apareceu uma terceira figura que foi Juncker, que no fundo que tentou quebrar com esse manicaísmo e disse, bem, há aqui uma terceira via, nós temos... E o que é que nós percebemos? Que António Costa, que estava caladinho, disse logo, bem, sabe as palavras, porque António Costa não queria nem estar, digamos, conotado nem com Schäuble, nem com o Syriza, mas também dentro da coligação, que nós víamos que havia, digamos, um total alinhamento com algum, digamos, empobrecimento da posição do CDS na coligação e com alguma quebra na sondagem, também tivemos Paulo Portas, não. E o que Juncker disse, nós também dissemos, para também ganhar algum espaço próprio e para tentar recuperar um pouco nas sondagens, tendo em conta uma negociação para uma coligação. E, portanto, tudo isto não é estar em altura aos desafios que a Europa tem neste momento, que são muito grandes. Muito bem. Senhores, muito obrigada por terem trazido as vossas ideias e reflexões a este Conselho Consultivo, que hoje fica por aqui.